Nessa fileira de cima temos um filme radiográfico, duas projeções, uma projeção frontal e uma projeção lateral. Identificamos que trata-se de uma arteriografia cerebral, com injeção de contraste seletivo ao lado direito. Aqui identificamos o trajeto ascendente cervical da artéria carótida interna, sua porção horizontal, a porção ascendente intracavernosa, a porção oftálmica clinoideia, o sifão carotídeo, onde ela faz uma curva em S, até a região supraclinoideia, onde temos a bifurcação da artéria carótida. Então, porção cavernosa, o sifão carotídeo, ela faz um ângulo, de aproximadamente 180 graus, mergulha em direção à região celar, passa a clinoide anterior e segue até a sua bifurcação. Nesse ponto aqui temos a bifurcação da artéria carótida interna em cerebral anterior e a artéria cerebral média. Aqui vemos os segmentos da cerebral média mergulhando no vale silviano e suas porções insulares ascendentes indo em direção à face lateral do telencéfalo com seus múltiplos ramos. Vindo em direção à linha média, vemos a cerebral anterior, a região da artéria comunicante anterior, que estaria nessa posição, e o segmento superior em direção à face medial do telencéfalo da artéria cerebral anterior. Aqui os seus ramos mais distais superiores. Nesse plano frontal, e fazendo uma correlação, uma associação com o plano lateral, nos chama a atenção essa estrutura aqui. Aqui no plano lateral a gente consegue ver melhor. Então, radiologicamente, a gente tem um segmento opacificado do vaso normal, o vaso sadio, e aqui percebemos uma imagem globosa ou arredondada de adição conectada ao segmento normal da artéria. Então, isso caracteriza um aneurisma, uma imagem de adição adjacente ao segmento normal de uma artéria. Nesse segmento, principalmente na projeção lateral, nós vemos que, dentre seus vários ramos frontais e parietais, a artéria cerebral anterior tem dois ramos principais distais que se continuam junto à região medial do cérebro. A artéria pericalosa, que é essa artéria que nós vemos aqui, é uma artéria que ela segue o corpo caloso adjacente ao cíngulo, e a artéria calosa marginal, que é essa artéria mais superior e um pouco mais anterior à pericalosa. Então, artéria pericalosa, calosa marginal e seus ramos. Então, aqui vemos um aneurisma ligado à origem da artéria pericalosa. Então, aqui nós teríamos o corpo caloso, aqui teríamos o cíngulo, e aqui seria a região de septo pelúcido e região ventricular. Essa projeção é parecida com a anterior, então trata-se de uma projeção lateral. Conseguimos ver a carótida interna. Reparem esse ângulo aqui, esse acotovelamento ou volta, o sifão carotídeo, esse looping, essa volta aqui de 180 graus que a artéria carótida interna faz ao mergulhar no crânio após emergir da sua porção cavernosa e petrosa. Aqui a bifurcação, região da bifurcação da carótida interna em cerebral média e cerebral anterior. Reparem, seguindo o trajeto da artéria cerebral anterior, origem da artéria pericalosa, que está aqui. Repare que vemos ali o nosso aneurisma, fazendo uma analogia com essa projeção. Essa projeção é uma projeção frontal, mas oblíqua. Ela não é um frontal perfeito, ela tem um grau de lateralização ou obliquidade. Então, vemos aqui a região do sifão carotídeo, onde a artéria carótida existe uma certa sobreposição de imagens. A carótida clinoideia, supraclinoideia, a bifurcação. Cerebral média. Aqui reparamos que essa cerebral média ela tem a cerebral média principal, segmento M1, e aqui um pouco antes de mergulhar no vale silviano, ela tem já uma bifurcação precoce. Então, um ramo silviano e um ramo temporal. Mas o importante é vermos a questão do aneurisma. Então, aqui, origem da pericalose.
Então, artéria pericalosa, cerebral anterior, aqui seria a região da comunicante anterior, e o segmento A1, ou primeiro segmento da artéria cerebral anterior. Finalizando o nosso estudo de caso, aqui vemos uma projeção frontal. Esse é um frontal verdadeiro, é um frontal perfeito. Reparem que nesse tipo de imagem foi feita uma técnica chamada de subtração digital, onde todas as estruturas ósseas, aqui podemos ver a concha nasal inferior, a cavidade nasal, o septo nasal, a lâmina crivosa, a crista galli do etimoide, as mastoides dos ossos temporais, as órbitas e demais estruturas cranianas estão opacas, neutras ou apagadas da imagem para que o contraste intravascular fique com um tom mais escuro ou pacificado e predomine na imagem. Então isso é chamada imagem de subtração digital. Deixamos as estruturas vasculares com contraste e apagamos as estruturas ósseas. Muito bem, vemos aqui todo o trajeto cervical e intracraniano da artéria carótida. Reparem o trajeto do canal carotídeo, porção horizontal petrosa, porção cavernosa celar, bifurcação carotídea. Aqui conseguimos ver tenuamente opacificado o nosso aneurisma. Reparem aqui os ramos corticais da artéria cerebral média. E essa imagem aqui é uma imagem demonstrando o outro lado. Estávamos analisando o lado direito, e essa imagem aqui é uma imagem onde foi feita uma injeção seletiva no outro lado, outro hemisfério, na artéria carótida esquerda, no caso, mostrando aqui a anatomia e seus ramos intracranianos.